gente, tá assistindo mais vídeo aqui no canal. No vídeo eu vim gravar mais um vídeo aqui pra vocês, reagindo aqui, mais uma história aqui de Sete Além, envolvida a história de Sete Além. E hoje, gente, vim aqui reagir com vocês um vídeo aqui do canal, você sabia, né, que faz, tempo que a gente não reage. Eu já teve esse tipo de vídeo aqui no meu canal, mas o jeito que eu conto não dá pra ter nada, né, enfim. Então vim aqui de ver em vídeo, então vim aqui ver em vídeo pra gente entender melhor. Chega de enrolação, deixa o seu like, se inscreve no canal e let's go! Foi. Entra no metrô e cai no sono. E quando acorda, percebe que está em um universo paralelo, em um lugar sombrio e totalmente escuro. E aí, o que você faz ao perceber isso? Corre, se esconde, chora, fecha os olhos? Já vai se preparando aí em casa, porque hoje iremos contar pra vocês mais um relato de Sete Além, o portal para outra dimensão. Mas antes de tudo isso, vocês sabem, né? Você tem que se inscrever no canal e, como de costume, tem que deixar o joinha. Yeah! E agora, vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Sete Além, o portal para outra dimensão. Fala galera, beleza? Fatos de Sete Além estão acontecendo em todo o mundo. Não é mais só aqui no Brasil, onde acontecem histórias para Sete Além. Não sei se você já conhece, mas fizemos muitos vídeos sobre Sete Além. Muitas histórias mandadas por vocês, já outras contadas por Milite, o cara que deu início a essa história de Sete Além. E a história que aconteceu no Brasil cresceu tanto que existem casos em vários lugares do mundo. E hoje então iremos começar com uma história que aconteceu em Nova York. Michael trabalhava todos os dias em Nova York e morava no Brooklyn. Todos os dias para trabalhar, Michael precisava percorrer um longo caminho até o trabalho. E quando o trabalho acabava, ele também tinha que percorrer um longo caminho para voltar para sua casa. Em um dia normal, quando o expediente acabou, ele foi pegar o metrô para ir para casa. Como ele fazia todos os dias normalmente. Ia de pé. Mas por algum motivo, esse dia ia ser diferente. Pegou o metrô. Só pra vocês terem noção, eu já decidi gravar esse vídeo aqui durante o dia, porque de noite eu não tenho coragem não, porque eu morro de medo, entendeu? De eu estar aqui vendo o vídeo de Sete Além e de repente eu me transporto pra outro lugar que parecido com o Sete Além, né? Porque eu do nada eu olho pra um canto e percebo que não tá normal com a realidade, né? E não tá normal, então... Por algum motivo, esse dia ia ser diferente. Era mais ou menos... Agora que eu parei pra pensar, será que aqueles personagens que faz filme de terror, tipo It a Coisa, Annabelle, Chuck, será que eles aparecem no Sete Além, gente? Agora que vem um pensamento assim... Será? Volta de 7 horas da noite, quando o Michael pegou o metrô. Ele estava muito cansado naquele dia, então acabou tirando um cochilo. O problema foi que quando acordou, ele percebeu que já tinha passado sua estação. Ele dormiu tanto que passou do ponto que deveria descer. Então, como já havia passado, ele resolveu descer na próxima estação em que o metrô iria parar. E ele acabou então parando em uma estação que ele já tinha ido uma outra vez, muitos anos atrás, quando ele ainda era criança. Só que quando ele desceu nessa estação, estava tudo diferente. A estação primeiramente estava completamente escura e dava pra ver que a estação estava completamente destruída, com muitos barulhos estranhos e cheiros ruins. O local estava tão diferente que nem parecia ser uma estação de metrô aqui da Terra. Parecia ser de uma outra dimensão, um local mais obscuro. Então ele ficou espantado sem saber o que estava acontecendo e onde ele tinha parado. Sem contar que não havia muitas pessoas no local. Parecia que estava totalmente abandonado. Morrendo de medo e desesperado, ele então pensou rápido e decidiu pegar o metrô para sair daquele lugar. E foi nessa hora que ele deu de cara com um homem que parecia ser um mendigo. Mas o mendigo não estava pedindo dinheiro ou algo do tipo. Ele estava segurando uma placa. Uma placa que dizia: preste atenção, sua mãe está doente, volte para casa. Nessa hora então, sem entender nada, Michael ficou ainda mais Nada, aparece um mendigo no Sete Além e coloca uma placa indicando pra ele. Fala se a pessoa vai olhar e vai acreditar. Você acaba de ver um mendigo, ainda pode dar um mendigo ainda. E a pessoa olha e vai entender, vai ficar com medo. Óbvio que não vai confiar no mendigo, né? E como aquele mendigo ou aquele rapaz era a única pessoa que estava ali, Michael perguntou pra ele: onde estamos, mano? O que tá acontecendo? Que lugar é esse? O homem nessa hora só respondeu uma coisa para ele: você não deveria estar aqui, vá embora, corra. Nessa então hora, a primeira coisa que veio na cabeça de Michael era sair daquela... Esse mendigo ajuda muito, né? Ele acha que a gente escolhe pra Sete Além. Não era nem mais pegar um metrô, é tipo assim, vou embora daqui. Então ele foi correndo para a escadaria que levava para fora do metrô. Quando o Michael então subiu as escadas e conseguiu sair da estação, ele deu de cara com a cidade de Nova York de volta. E até pensou, ufa, que pesadelo. Mas ele percebeu que havia um grupo de pessoas paradas olhando para ele. E elas começaram a andar na direção dele e disseram: bem-vindo a Sete Além! Michael disse que à primeira vista pareciam ser pessoas normais. Mas quando elas se aproximaram,
ele notou que os olhos delas eram negros. E ela... Como a gente vê na ilustração de Sete Além, lá parece ser tudo preto e branco, né? Os olhos das pessoas é preto. Será que é isso mesmo, gente? Próxima vez, gente, eu vou ver um vídeo aqui de uma pessoa mesmo, de um canal de uma própria pessoa mesmo, contando o relato dela indo voltando de Sete Além. Não de outras pessoas contando das histórias de outras pessoas de Sete Além, né? Que foi pra Sete Além. Mas eu, da próxima vez, vou reagir a uma pessoa mesmo que foi pra Sete Além em primeira pessoa mesmo, pra gente ver como é que é. Elas pareciam ter uma cara demoníaca, como se o rosto delas estivessem deformados. Michael não estava entendendo o que estava acontecendo e achou que poderia estar louco ou que alguém tivesse drogado ele. Então, para tentar sair desse pesadelo, ele começou a correr pela cidade. E quanto mais ele corria pela cidade, mais ele encontrava pessoas olhando para ele. E também a cidade ia ficando mais escura e mais destruída. Depois de ficar várias horas preso naquele local, Michael não estava mais aguentando. Ele queria voltar para a sua casa. Ele queria voltar para a sua realidade. Michael tentou fazer várias coisas. Uma delas foi tentar com muitas delas ignoravam eles ou simplesmente virava as costas e saía andando. Michael correu tanto que parecia ter chegado perto da sua casa. Do outro lado da rua, Michael conseguiu ver o terminal Rhodes Phones, que era um terminal que ficava próximo da sua casa. Aquilo para ele era a salvação. Então, sem pensar duas vezes, atravessou a rua para chegar ao terminal. Só que durante a travessia, no meio da rua, algo impediu que ele chegasse até o outro lado. Um carro muito rápido atropelou Michael e deixou ele inconsciente. Quando ele acordou da pancada, ele estava rodeado de pessoas. Só que não estava no meio da rua onde lembrava estar. Ele percebeu que estava em um outro lugar de Nova York. E as pessoas que estavam olhando para ele não eram pessoas estranhas de olhos negros. Eram pessoas normais, preocupadas com ele, perguntando se ele estava bem. Pois de acordo com aquelas pessoas, ele estava correndo desesperado no meio da rua, quando um carro atingiu ele. E ninguém estava entendendo nada, se aquele cara, o Michael, tinha surtado ou o que tinha acontecido. As pessoas só viram ele correndo desesperado e um carro acertando ele em cheio. Michael, ainda em choque, não estava entendendo aquilo, porque para ele, minutos antes, ele estava em uma outra realidade. E tudo aquilo que ele tinha vivido não parecia ser um sonho, parecia ter sido real. E foi nessa hora que ele acabou lembrando daquela placa que ele leu do mendigo, que dizia que a mãe dele estava doente. E nessa hora, Michael ficou ainda mais desesperado, pois ele queria saber se aquele pesadelo realmente foi real. Quando chegou em casa, Michael encontrou sua mãe no chão. Ela não tinha ido trabalhar naquele dia, pois havia passado mal. E Michael rapidamente levou ela para um hospital, para que o médico pudesse falar o que ela tinha. Michael chegou para o médico e contou toda a história, que teria entrado numa estação, caiu num outro lugar, leu uma placa dizendo que a mãe dele estava ruim e chegou em casa e ela realmente estava mal. O médico, um pouco perplexo com a situação de Michael, achou que o menino estava louco e ele deveria falar com um psiquiatra. E disse que a mãe do garoto estava com diabetes. Não era algo muito grave, mas eles teriam que tratar aquilo. Nessa hora, Michael ficou um pouco aliviado, mas ficou inconformado pensando que como aquele mendigo sabia que a sua mãe estava doente? Como que ele teria ido para uma outra dimensão, no caso dizendo o médico que era tudo pira da cabeça dele, mas mesmo assim ele já sabia que a mãe dele não estava legal. Será que foi algum tipo de pesadelo com premonição? Ou será que realmente foi para Sete Além e conseguiu receber informações naquela outra realidade? Então, por parar pra pensar, porque ó, a gente sabe como é que é Sete Além, né? Tem essa vibe aí mais obscuro. Aí ele entrou, essa pessoa aqui que foi lá e o mendigo ajudou ele, que ajudou do jeito mais sombrio. Fui lá e deu na cara que é Sete Além. Agora o que? Sete Além agora tá querendo prever o que vai acontecer? Mas a história que vamos contar agora aconteceu com uma adolescente de 16 anos, chamada Lorena Rodrigues. Lorena estava saindo da escola, voltando para né? casa quando achou Portugal. um objeto estranho no chão. O objeto parecia ser um grande colar que possuía um pingente estranho. O pingente era um enorme dente que parecia ser um dente de um cachorro. Aquele colar não assustou a garota, pois parecia ser algo legal, feito à mão. Então ela resolveu levar esse colar para casa. Quando ela chegou em casa, ela pegou o colar e resolveu colocar em cima da mesa e subiu para o seu quarto. Pouco tempo depois, o cachorro de Lorena começou a latir sem parar. Ela até tinha achado que algum intruso tinha entrado na casa, pois o cachorro estava muito bravo. Então resolveu descer rapidamente para ver o que poderia ser. O cachorro não estava latindo para nenhuma pessoa, ele estava latindo em direção à mesa onde o colar estava. O cachorro não estava latindo normalmente, ele estava com muita raiva, tanta raiva que sua boca começou até a espumar. Lorena, nessa hora, foi tentar acalmar o cachorro, dizendo para ele parar. Meu Deus, acho que essa menina aqui, ela é ardente. Já comecei a ouvir a história dessa menina que já ficando com ódio, que, meu Deus, ela levou o colar no mesmo dia, o cachorro ficou bravo, né, começou a ficar bravo,
os coisas dele, deu tudo no mesmo dia, depois que o colar chegou na casa da menina. E a mulher achou isso normalmente. Ela ainda acha que o colar é um colar bonito, legal, e o cachorro... Não, como se ela não estivesse percebendo nada. Calma. E foi nessa hora que o cachorro atacou o braço da menina, deixando ela ferida. Lorena ficou muito assustada, pois o cachorro dela muita raiva e atacou a própria dona. Ela então pensou que o colar poderia ter alguma coisa a ver com isso. Pegou o colar e mostrou pro cachorro: olha, é isso aqui que está te incomodando? É um colar normal, não precisa ficar bravo. Mas mesmo assim o cachorro latia sem parar. Pouco tempo... Até o cachorro tá tentando dar sinal pra menina, porque não sabe falar, né? E a menina... Meu Deus, essa menina é burra, hein? Depois, a mãe da menina chegou em casa e, ao saber da história, ficou muito preocupada e decidiu levar o cachorro para o veterinário para ver o que ele tinha. Chegando lá, o médico falou que o cachorro estava muito doente. No dia seguinte, quando Lorena acordou para ir para a escola, ela desceu e viu seu cachorro deitado no meio da grama do seu quintal, parado com aquele colar do dia anterior na boca. Galera, o cachorro não estava mais vivo. Importantes. Então, pegou o colar, avisou sua mãe que o cachorro havia falecido e foi para a escola. Na hora do intervalo, ela contou toda a história para os seus amigos, sobre o cachorro, sobre o colar. E aí que seus amigos começaram a dizer e falar para ela que o colar poderia ser amaldiçoado. Disseram também que poderia haver algum espírito preso dentro daquele enorme dente e que por isso que o cachorro estaria latindo feito um louco para o dente ou para o colar, pois ele teria detectado alguma presença maligna no colar. E que essa presença maligna teria acabado com o cachorro da menina. Lorena ficou pensando, mas ao mesmo tempo ela era uma menina que não acreditava nessas coisas sobrenaturais. Ela achava que era tudo mentira, eram tudo histórias. O colar de dente já dando indicação que o colar tem alguma coisa com terror. E a menina... Essas coisas não aconteciam na vida real. Então, para mostrar para os seus amigos que aquele colar não era nada amaldiçoado, até porque ela não acreditava nisso, resolveu então colocar o colar no pescoço pela primeira vez. Imediatamente, quando ela colocou o colar... Nossa, gente, eu nunca achei que eu ia falar isso, mas tomara que no final essa menina morra só pra perceber que ela encontrou um colar que vai amaldiçoar ela, igualzinho que amaldiçoa. Ela começou a se sentir tonta, enjoada, e ela gritou tanto que desmaiou. Ela acordou em uma maca de um hospital e um médico estava fazendo curativos no braço dela, pois um cachorro havia mordido ela. Sem entender o que havia acontecido e sem entender o motivo dela estar ali, ela lembrou na hora daquele maldito... Não, o cachorro... Os amigos dela avisaram, já estão praticamente dando sinais, indicando ela que já era para ela ter jogado esse colar de fora faz tempo, e assim na burra ainda. Que teria dado início a tudo aquilo que havia vivido. Então ela colocou a mão em seu pescoço, passando a mão em seu corpo, e percebeu que não havia nenhum colar ali mais. E perguntou para o médico: como vocês conseguiram retirar o colar que estava no meu pescoço? Eu tentei várias vezes e não consegui, parecia que ele estava grudado em meu corpo. O médico então olhou para a garota e disse: que colar, garota? Não teve nenhum colar aqui. Você simplesmente chegou aqui com uma mordida no braço, desmaiada, sem colar algum. Ela, sem entender nada, perguntou para o médico como ela foi parar ali. E os médicos disseram que ela havia passado mal na escola, desmaiado, e que o ferimento em seu braço estava sangrando muito. Então resolveu fazer um curativo antes que ela acordasse. Lorena, então, muito perplexa, recebeu alta e foi para casa. Mas não conseguia esquecer daquele colar. Na cabeça dela, o colar era real. Aquilo agora o colar fica na mente dela, né? Depois de ser levado ela burra, para né? outro lugar. Lorena não achava que aquilo tudo era um sonho ou que o colar poderia simplesmente ter sumido. Ela lembrava claramente de ter encontrado o colar, lembrava de seu cachorro latindo pro colar, de ter encontrado seu cachorro com o colar na boca, já não vivo mais. E de na escola, quando colocou o colar, lembra de ter sentido ele queimando em seu corpo. Foi aí que, ao chegar em casa, depois de tomar banho, ela percebeu uma marca em seu pescoço, como se fosse uma marca de queimadura que rodeava o seu pescoço. E bem no meio do peito havia uma queimadura um pouco maior, exatamente do tamanho do pingente de dente de cachorro. Ela nunca conseguiu explicar aquela cicatriz que acompanhou ela durante a vida toda. Ela só lembrava do colar que tinha achado no chão e tinha certeza que aquele colar amaldiçoado tinha causado aquilo nela. Durante sua vida, Lorena contou sua história para várias pessoas, mas ninguém acreditava nela. As pessoas achavam que ela teria sofrido aquela cicatriz de alguma forma e teria inventado essa história para poder abafar o caso e ficar bonitinho, ou sei lá, enganar as pessoas ou criar um suspense. Mas somente ela sabia o que tinha acontecido e o que ela havia passado. E depois daquele dia, nunca mais viu o colar novamente. E sua vida acabou mudando por completo. Pois ela ficou um pouco louca, né, por ter vivido uma experiência bizarra dessas e praticamente ninguém acreditar nela. Somente ela e a cabeça dela conseguia ver que aquilo realmente foi verdade.
Essa história que acabamos de contar aconteceu em Loures, em Portugal. E tanto essa história quanto a de Nova York foram enviadas por pessoas anônimas e passaram esses nomes, né, Michael e Lorena, para preservar suas identidades. E eles afirmam que essas histórias malucas realmente aconteceram com eles. E você, o que você acha de tudo isso? Então, né, pra mim eu achei essa menina burra demais. Eu já fui o erro desde a primeira vez que ela encontrou esse colar e fui desde lá que começou a dar ruim. Desde quando ela pegou aquele colar e levou pra vida dela. Agora, da notícia daquele cachorro lá, né? Já que tudo foi uma imaginação dela, nem sei se agora o cachorro ficou vivo. Mas enfim, gente, é isso. A primeira história até que eu gostei, né? Faz mais sentido ao desenvolver da história. Mas a segunda história, não, eu não fiquei muito com medo. Eu fiquei mais com ódio dessa menina burra aí depois que ela encontrou esse colar. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E beijo, até o próximo vídeo.